Olá, boa noite. O Band Cidade desta sexta-feira começa com um dado preocupante. O número de casos de HIV no Amazonas aumentou 21% no primeiro semestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. Essa semana, um medicamento que promete simplificar o tratamento começou a ser disponibilizado na rede pública de saúde do estado. De acordo com a Fundação de Medicina Tropical no estado, são registradas em média 25 mortes por mês de pacientes com AIDS. A taxa de detecção de HIV do Amazonas hoje é de 29 casos por 100 mil habitantes, ficando acima da média nacional, que é de 20 casos por grupo de 100 mil pessoas. Essa semana, um novo medicamento utilizando dose tripla combinada começou a ser disponibilizado para pacientes recém-diagnosticados. Esse infectologista da Fundação de Medicina Tropical explica que o medicamento visa o maior controle da doença e pode proporcionar mais qualidade de vida ao paciente. Muitos esquemas terapêuticos envolvem um número muito grande de comprimidos e para serem tomados várias vezes durante o dia. Com esse medicamento nós temos esse avanço. Nós temos os 3 medicamentos que foram acondicionados em apenas um comprimido, em que o paciente pode, de maneira mais confortável, fazer uso da medicação com apenas uma dose única diária. Inicialmente, o novo medicamento será disponibilizado pelo Ministério da Saúde no Amazonas e no Rio Grande do Sul e deverá ser estendido gradativamente para outros estados e a todos os pacientes. Mas, para o especialista, o melhor remédio ainda é a prevenção da doença, que ainda é crescente no estado. Apesar de termos um medicamento seguro, eficaz, cômodo para o paciente tomar, ele não substitui as medidas de prevenção. Elas continuam valendo e tendo um valor muito grande no contexto do controle da infecção pelo HIV. Na noite desta quinta-feira, 6 presos fugiram da unidade prisional de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Apenas um dos detentos até o momento foi recapturado. Ele se entregou esta manhã à polícia. De acordo com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, uma sindicância foi aberta para apurar o caso. A base fluvial do Batalhão Ambiental da Polícia Militar da capital naufragou nesta madrugada. A embarcação estava ancorada no rio Tarumanzinho. Ninguém ficou ferido. Policiais que estavam de serviço tentaram impedir o naufrágio usando motores com bombas, mas sem sucesso. As equipes ainda conseguiram recuperar armas e documentos antes que a balsa fosse para o fundo. Em nota, o Batalhão Ambiental informou que vai ser aberto um procedimento administrativo para apurar as causas do acidente. A Prefeitura de Manaus começou a distribuir essa semana mais uma parte dos benefícios destinados às famílias atingidas pela cheia do Rio Negro. Esta manhã foi a vez dos moradores do bairro da Glória receberem a segunda parcela do aluguel social. Durante a ação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, feita em parceria com a Defesa Civil, também foram distribuídos kits de benefícios para as famílias afetadas. Essas famílias recebem a cesta básica, o lençol, o colchão, recebe a OB, que é a segunda parcela do pagamento. Então, até segunda-feira, determinação do prefeito que seja entregue todos esses benefícios e seja pago essa segunda parcela do aluguel social. A dona Delci é uma das moradoras atingidas pela cheia no bairro da Glória. Há mais de um mês ela convive na área alagada e agora espera pela descida das águas. Gostei porque isso aqui para mim é muito importante, né? Um alimento para mim, com meu filho, e para mim está muito bem. O pagamento do benefício e a distribuição dos kits serão feitos em todos os bairros atingidos pela enchente na capital. Nós vamos estar segunda-feira na Colônia Antônio Aleixo, com 147 famílias. Vamos estar no Puraquequara, com 147 famílias também. E depois vamos continuar até dia 22, por aí assim termina os 19 bairros. São 19 bairros que foram atingidos pela cheia.
Eleições 2014, o Band Cidade segue hoje com a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Todos os 7 candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida por sorteio em comum acordo com os partidos políticos. Hoje o entrevistado é o candidato pelo PSTU, Herbert Amazonas. Boa noite, candidato. O tempo da entrevista começa a contar a partir de agora. Boa noite. Em nome do PSTU, nós estamos à disposição para apresentar nossas propostas, pedir o voto do telespectador, mais nesse processo eleitoral aí, e fazer o debate da melhor maneira possível para a gente apresentar as nossas propostas aí para o nosso estado, ver como é que nós podemos reverter os problemas que tem em benefício da classe trabalhadora e da juventude. Tá certo. Bom, esta semana, candidato, o Amazonas conquistou aí uma vitória histórica com a aprovação da PEC que prorroga os benefícios da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Apesar da importância desse modelo econômico, muito já se fala na necessidade de buscar novas alternativas para desenvolver, para fomentar a economia do estado. Então, eu gostaria de saber qual é o seu projeto para essa questão da economia, para fomentar a economia do Amazonas. Nós temos 2 ciclos econômicos no nosso estado. Um foi o período da borracha, com o outro Eduardo lá. Os coronéis acendiam charuto com dólar, né? Acabou o ciclo da borracha e ficou uma meia dúzia de pessoas ricas e a nossa população amazonense na miséria. Hoje nós vivemos algo semelhante com o polo industrial do Amazonas, com períodos eleitorais, essa chantagem com as pessoas que os paulistas querem tirar a Zona Franca do nosso estado. E, na verdade, nesse processo ontem e há um mês atrás de votação, na Câmara Federal nós não vimos um paulista defender contra a Zona Franca. Foi unânime a votação. No Senado agora também, nós não vimos um senador paulista ou do Sudeste atacar e querer tirar a Zona Franca daqui, né? Foi votação também unânime. Então isso nada mais é do que uma chantagem que os governantes fazem com a nossa população. O outro dado interessante é que nós temos uma burguesia, um empresariado aqui e um governo que não tem capacidade de apresentar um projeto alternativo a esse período. O que é que vai acontecer? Nós fomos condenados a mais 50 anos, que lá no final, se não tiver uma alternativa econômica, nós vamos ficar também, mais uma vez, mais um ciclo econômico esgotado e com uma grande massa de trabalhadores e de pessoas na miséria, né? Então, o que é que nós defendemos, o PSTU? Nós defendemos que nós temos de construir indústrias de base. Nós já viemos fazendo esse debate em várias candidaturas, em vários projetos que nós apresentamos. Nós precisamos ter indústria que construa alimento, que produza alimento. Nós precisamos de indústria que utilize a nossa biodiversidade para construir remédios, perfumes, construir e transformar a matéria-prima em produtos, agregar aí nos produtos para que a gente possa, de verdade, ter uma indústria do nosso estado, administrado por nós, trabalhadores, administrado pelo nosso povo. Nós não temos esse projeto. A burguesia local não apresentou um projeto alternativo à Zona Franca de Manaus, né? E só fica parasitando, né? E a gente acha que há possibilidade da gente ter investimento. Nas outras entrevistas, eu vi candidatos defendendo aqui o investimento no setor primário. Setor primário nada mais é do que coletar erva, é uma economia feudal. Nós vivemos no tempo da robótica, no tempo do desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos utilizar, certo, um processo produtivo do século retrasado, do feudalismo, né? Então nós temos de investir na indústria de base, que possa transformar a matéria-prima, para que a gente possa ter condições de ter um desenvolvimento industrial no nosso estado. Nenhum projeto
foi apresentado até hoje para solucionar o problema da Zona Franca. Então, até 50 anos, nós temos condições de desenvolver e construir indústria nossa, que produza, né, bens materiais para que a gente possa dar qualidade de vida. E se o homem do interior quiser vir para Manaus, que ele venha para Manaus, tenha condições de ter seu emprego, moradia, saúde e educação, que hoje é impossível. Não, então, nossa proposta para a economia é que a gente possa investir na industrialização. Porque o que esse polo industrial tem hoje é um faturamento que boa parte vai para as multinacionais, para fora do país, e deixa um exército de lesionados aqui. O Estado não toma providência, o sindicato coligado junto com os empresários abandona os trabalhadores lesionados. No governo do PSTU, nós queremos inverter essa lógica. Nós queremos os trabalhadores protegidos, governando junto com a gente e com investimento numa indústria que seja de verdade nossa. E acabar com essa chantagem de todo período eleitoral, dizer que os paulistas querem tirar as empresas daqui. Isso não é verdade, isso não é real. Tanto é que está aí, os dois processos de votação. Mas o senhor acha que não precisam de investimentos no setor primário, já que o estado do Amazonas é um estado que precisa preservar a floresta, mas há espaço ainda para fomentar a agricultura e a pecuária. O que o senhor propõe para o setor primário? Sim, não, eu acho o seguinte, a política, ela tem de ter o investimento, mas o setor primário, ele não vai alavancar a economia do estado. Né? Não tem condições de alavancar, de industrializar o Estado. Né? Então, nós precisamos sim investir, mas não que esse investimento ele seja a mola mestra da salvação da economia do Estado. Vai ter os investimentos necessários, mas ele não é o principal objetivo de impulsionar a economia. Né? Então, há possibilidade da gente financiar, né? Chamar os trabalhadores rurais, chamar as entidades sindicais, fazer o debate do projeto, né? E investir com ciência, tecnologia, com equipamento, né? Com material humano, com engenheiro, mas ela não vai ser a economia que vai dar a pujança do desenvolvimento que se precisa. Né? Tem de ser indústria de base, indústria pesada, para construção, produção de alimentos, produção de outras matérias que é importante para nós na nossa cidade. Nós achamos que o remédio, os perfumes, a industrialização do pescado e vários outros recursos que nós temos de minerais que pode ser utilizado. O próprio gás, que está aí, disseram que ia ser uma alternativa econômica, está parado, não está produzindo nada. O governo não investiu, né? Então nós achamos que há possibilidade de ter investimentos, mas nós precisamos de recursos tanto da prefeitura, do governo estadual e do governo federal. Um governo nosso, do PSTU, nós vamos jogar todo o peso para que a gente possa industrializar de verdade o nosso estado. Bom, eu gostaria de falar agora sobre mobilidade urbana. 2 projetos foram anunciados para a Copa do Mundo que previam recursos tanto do governo federal quanto do governo do estado, mas não saíram do papel, o monotrilho e o BRT. A Copa do Mundo acabou e o transporte de massa na capital ainda não é eficiente. O seu projeto contempla alguma proposta de melhoria para esse setor? No longo dos anos, esse grupo que governa a gente tem 32 anos. Essa Copa do Mundo, o PSTU foi para as ruas, mobilizou a nível nacional. Nós temos vários companheiros nossos e companheiras que estão sendo processados, alguns foram presos, porque nós protestamos contra esses gastos que o governo federal fez. Utilizou recurso público, entregou para a FIFA, para a iniciativa privada, e foram mais de 34 bilhões. Dinheiro público de impostos produzido por nós, que foi para a iniciativa privada. No nosso caso aqui de Manaus, foi mais de 700 milhões. Só com esse dinheiro do estádio que está aí abandonado, que não vai servir para quase nada, daria para se fazer mais de 20 mil casas populares. Daria para construir creches, mais escolas, né? Mas os recursos foram parados na mão dos empresários, que saíram ricos, milionários desse processo todo. A questão da mobilidade urbana, nós temos de ter um transporte de massa na nossa cidade. Nossa cidade cresceu, uma metrópole, né? Então nós precisamos de um metrô já. Nós não temos condições hoje de ter um trânsito como nós temos, né? Então nós temos de ter um transporte barato, de qualidade e que cumpra horário. E que
faça a locomoção de massas de 300, 400 mil pessoas. São 200, 300, 400 mil carros fora da nossa cidade. Agora, para isso também precisa que a prefeitura faça investimento, o governo do estado faça investimento, o governo federal. A única solução é essa. Não adianta dizer que vai construir mais rua, vai construir mais viaduto, que não vai solucionar. Nós temos de ter um plano de obras públicas que ataque o problema da mobilidade urbana. Outro gasto com o dinheiro público, a ponte superfaturada, daria para a gente fazer 2 pontes, inclusive com ciclovias nela, com dinheiro Duma, né? Então os recursos são muito mal utilizados. 16 bilhões é o orçamento do ano que vem. Nós queremos discutir junto com os trabalhadores, por exemplo, do transporte coletivo, uma forma de a gente investir no transporte de massa. Nós queremos fazer esse debate com os trabalhadores, com a população, para que a gente apresente alternativas concretas, para a gente solucionar os problemas, né? E para isso tem de ter projeto, e nós não conseguimos enxergar nenhum projeto com um estudo profundo para trazer a solução para a questão da mobilidade urbana, né? Aqui nós não temos ciclovia, aqui não tem rua decente, calçada para se andar, o plano diretor não é respeitado. Então nós achamos que um governo do PSTU, junto com os trabalhadores, com a sociedade, fazendo o debate, dizendo que tem tantos milhões de recursos e como nós vamos investir esses recursos para que melhore a nossa cidade. Há condições de se fazer. O problema é que quem governou até hoje não tem essa preocupação. A preocupação é em ficar rico, virar empresário, ganhar dinheiro, e a população fica abandonada. E, candidato, quais são as suas propostas para a área da educação para fazer com que o Amazonas alcance os índices equivalentes ao atingido por outros estados na questão da educação, já que os índices ainda não são satisfatórios? O meu candidato a vice-governador, Gilberto Vasconcelos, é um professor. No partido, só esse período, o Gilberto teve de várias vezes marchar na rua da nossa cidade para que o governo atendesse às reivindicações da categoria de professores, né? Então nós achamos que nós temos de ter o investimento 10% do PIB que nós defendemos a nível nacional. Nós achamos que o investimento do governo estadual tem de chegar a 30%. Nós achamos que tem de reduzir a jornada de trabalho sem reduzir o salário. Eleição para diretor de escolas, envolver a comunidade, as associações de moradores, para a gente poder utilizar esses 2 milhões e 400 que existe no orçamento para a gente solucionar. O nosso estado, nas pesquisas que faz o aferimento da educação, nós estamos em último lugar. O Enem é uma vergonha. É uma vergonha o Enem. Nós ficamos nas últimas colocações. Por quê? Porque não tem interesse do governo de ter uma educação adequada. Nós não temos creche na nossa cidade que atenda às necessidades das nossas crianças, que a mãe vá trabalhar e possa ter um local, uma creche que deixe os seus filhos com acompanhamento de professor, de um corpo de trabalhadores tecnicamente preparados, um psicólogo, um assistente social. Não existe isso na nossa cidade. Essa preocupação do senhor também inclui as escolas rurais? Claro, a gente tem um problema, um déficit no estado do Amazonas, né? Não é só na nossa capital. E quando a gente parte para o interior, essa situação ela é cada vez pior, né? Então nós precisamos ter investimento, nós precisamos construir os conselhos de trabalhadores para que a gente possa administrar esses recursos que tem recurso para se poder resolver o problema do salário, o plano de cargo e carreira e salário do professor. São várias mobilizações contra o governo do estado, da categoria de professores, e que precisam ir para a rua.
O sindicato abandonou a categoria, é atrelado ao governo. Nós precisamos construir uma oposição para poder reorganizar os professores e o governo está de costa para a categoria. Então, o governo da gente, nós queremos discutir com a categoria o plano de carga e carreira deles, né? E ver da melhor forma reduzir a jornada de trabalho, eleição para diretor de escolas, né? Para que a gente possa ter um gestor eleito democraticamente, discutindo a questão, as diretrizes da educação, junto com os trabalhadores da educação. Então, nós defendemos essas propostas, elas são viáveis, elas têm condições de ser implementadas e nós queremos, nesse processo, que os professores administrem o Estado junto com a gente. Nós somos contra essa pessoa do secretário. O secretário pega o dinheiro, ele não presta conta com ninguém, só com o governador. E a gente, um possível governo do PSTU, nós queremos chamar, construir essa equipe, construir esse conselho, diga quantos milhões tem e eles vão administrar e nós vamos só acompanhar, vamos fazer o debate político e fazer o acompanhamento. Há possibilidade concreta de se resolver esses problemas discutindo com os trabalhadores da área. Tá certo, candidato. Nosso tempo encerrou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Obrigado a você e... O tempo acabou, candidato. Obrigada. A rodada de entrevistas com os candidatos será retomada na próxima segunda-feira e o candidato entrevistado será Abel Alves, do PSOL. Todos os meses, algum produto puxa a alta da cesta básica no Amazonas, que tem ficado sempre entre as capitais com o custo mais alto do país. E com o preço da alimentação pesando cada vez mais no bolso do consumidor, pesquisar antes de comprar já se tornou rotina para muitas donas de casa. Este ano, o preço dos gêneros alimentícios essenciais em Manaus passou de R$ 313,12 no mês de maio para R$ 332,15 no mês de junho e se tornou a 7ª cesta básica mais cara do país na pesquisa do DIEESE, realizada em 18 capitais. A alta foi de 6,08%, mas de acordo com este economista, é possível gastar menos, mesmo em tempos de preços nas alturas. Um grande exemplo é a manteiga. Tem várias marcas de manteiga com preços diferentes. E ainda assim tem um substituto, que é a margarina, que no máximo custa metade do preço da manteiga. Experiente no quesito economia, esta dona de casa é um exemplo de como se comprar bem, pagando menos. Para ela, a organização e planejamento são a base do sucesso nas compras. Uma pessoa que vai fazer compras, ela tem que primeiramente pensar antes no que ela vai precisar consumir. E dependendo de onde ela more, ela verifique os preços ao redor de onde ela more, onde tem qualidade e preço, ela vai e faz suas compras. Você viu que a dona Ana Maria é uma consumidora esclarecida. Ela faz o planejamento, ela leva em consideração a área que ela tem livre em casa para fazer estoque e principalmente a data de validade dos produtos que vão ser estocados. E em cada item tem uma forma de poupar. Perto da minha casa, comprar arroz é mais em conta. Então, eu posso estocar meu arroz, eu compro de 5 a 6 quilos de arroz e guardo. É normalmente isso que eu faço com os produtos que não são perecíveis. Em Manaus, o cenário dos primeiros 6 meses de 2014 é de alta nos preços. Por isso, o ideal é que o consumidor adote as medidas de economia como rotina na vida. Sol forte, calor intenso, o amazonense já sente na pele. O verão amazônico chegou para valer e a temperatura deve aumentar ainda mais nos próximos meses. Sombrinhas para proteção e várias formas para aliviar o calor. Água mineral aí para matar o calorzão acima de 40 graus aqui na capital manauara, hein? Não chega a 40 graus, mas a temperatura aumentou em média 2 graus nas últimas semanas, com a diminuição das chuvas. A temperatura máxima registrada em Manaus chega a 32 graus. O problema é que em algumas áreas da cidade, a sensação térmica é maior por causa da falta de arborização, em meio a muito trânsito, asfalto e concreto. Com certeza, muito quente. Pela manhã, pela tarde, pela noite, inclusive. Acho que uns 100% de mais quente, porque não era assim, né? Para andar, então, principalmente quem anda com criança, né? Tem que trazer sempre uma garrafa de água na bolsa,
para poder se refrescar, porque tá demais. De acordo com os meteorologistas, o calor deve aumentar ainda mais nos próximos 2 meses, quando vamos estar no auge do verão amazônico. Especialistas do CIPAM apontam que o efeito climático El Niño deve influenciar no clima da Amazônia este ano, diminuindo ainda mais a incidência de chuvas e causando mais calor. Algumas áreas da Amazônia têm redução da precipitação, mais do que já deveriam ter nessa época do ano. Então, região de Manaus e aqui se estendendo para o leste do estado, direção a Itacoatiara, Parintins, a expectativa é que as precipitações sejam mais reduzidas do que normalmente ocorre e as temperaturas sejam ligeiramente mais elevadas, podendo se elevar em cerca de 1 a 2 graus. O que normalmente nessa época do ano fica em torno de 32 graus, nesses próximos meses a máxima pode ficar girando em torno de 34. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Lembrando que amanhã tem Band Cidade Entrevista, que vai falar sobre a prorrogação da Zona Franca de Manaus e também sobre eleições. O programa vai ao ar 5:50 da noite. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela audiência. Um ótimo fim de semana para você.